Pergunta do Rafael. Esse caso do jogador Vinícius Júnior, se fosse no Brasil, ele poderia ser do clube de futebol? Excelente pergunta, Rafael. Em primeiro lugar, a gente tem que se solidarizar e ficar consternado e repudiar o que aconteceu com o jogador Vinícius Júnior esse final de semana na Espanha. O mundo todo ficou pasmado com aquelas cenas em que milhares de pessoas no estádio de futebol do Valência promoveram um ato de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. Isso é algo atentatório a todo e qualquer senso moral e ético de qualquer população. Quando a gente traz isso para a discussão do direito do trabalho, além de se solidarizar com o trabalhador, a gente poderia pensar o seguinte: no Brasil, e lá olhando de longe, né, a gente não está lá na Espanha, mas olhando de longe, o que a gente percebe é o seguinte: o Vinícius Júnior está se rebelando, sobretudo porque o clube de futebol não está dando o devido tratamento para defender a sua honra e a sua imagem dessas situações que têm acontecido. E enquanto ele está gravando esse vídeo, eu vi várias matérias dizendo que ele iria se posicionar de até sair do clube que ele está participando por conta de não se sentir protegido. Fazendo um paralelo com o direito brasileiro, o artigo 483, a linha C e a linha E da CLT autorizam que o trabalhador dê como rescindido o contrato de trabalho por justa causa do empregador quando ele for exposto a um perigo de mal considerável, e nesse caso ele está sendo exposto ao perigo de mal considerável sim, porque está violando a honra, a imagem dele e, portanto, causando uma doença psicossomática, né? Está causando um dano à sua psique, já que ele está ali sendo vítima de um racismo tão ostensivo, aquilo deve estar magoando muito o íntimo dele. Então, mal considerável, sem dúvida. E a linha E fala quando o empregador ou seus prepostos expuserem o trabalhador a ato lesivo da sua honra. Nesse caso lá, não é o empregador. Mas, de algum modo, você poderia fazer uma analogia, uma interpretação analógica, extensiva desse dispositivo, para compreender que se o clube de futebol não está dando a devida repressão que esse tipo de ato merece, ele estaria sendo, de algum modo, conivente com essa situação. Então, eu imagino que se fosse no direito do trabalho brasileiro e o trabalhador, isso é muito importante. Olha, isso distingue bem o que é a relação capital-trabalho, né? O Vinícius Júnior, por mais milionário que seja o contrato de futebol dele, ele é o trabalhador daquela relação. E ele está submetido à vontade do capital, que é do clube de futebol. Então ele é a parte hipossuficiente quando considerado as partes daquela relação. O clube de futebol é que detém o capital. Ele é o trabalhador, a parte hipossuficiente que tem que ser protegido porque ele só tem o trabalho. Então, quando a gente traz isso para o direito brasileiro, me parece que haveria razões sim que permitissem que o Vinícius Júnior, se fosse no Brasil, uma situação semelhante, e o clube de futebol não tivesse dando a devida proteção jurídica e agindo para impedir que essas coisas se reproduzissem e acontecessem novamente, ele poderia, fazendo essa analogia com esses dispositivos que eu falei, pedir a rescisão do contrato por justa causa do empregador. Rescindir o contrato de trabalho dele enquanto trabalhador de atleta profissional de futebol, alegando que a empresa, no caso o clube de futebol, não está cumprindo com as obrigações que ela teria, que entre tantas está de proteger aqueles que trabalham para ela, proteger a honra e a imagem deles. E todos vocês que assistiram esse vídeo, eu peço que deixem aqui a sua história, a sua dúvida, como a do Rafael, ela pode dar um bom debate como esse, e eu posso talvez contribuir respondendo as suas perguntas e também tirar a dúvida de outras pessoas. E ainda, se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilhe com amigos e me siga nesse canal para mais acesso a conteúdos como esse.